não é comum buscar a causa das doenças para gerar saúde. É muito mais interessante, por exemplo, em quem tem uma resistência à insulina crônica, o indivíduo que tem uma inflamação de baixo grau, uma resistência à insulina alta, o treinamento para o tratamento dessa pessoa é com a droga que melhora a sensibilidade à insulina, e não com a causa que gerou a resistência. Então, há uma mudança de paradigma acontecendo no mundo, e aí existem alguns profissionais no mundo já com esse olhar de promover mais saúde, e que é um olhar ainda, muitas das vezes, ridicularizado por quem só vê a verdade pelo outro lado. Então, não é ainda um foco de atenção. Primeiro, porque a técnica de encontrar as micotoxinas é relativamente nova. Né? Eu li, por exemplo, um livro, que foi o primeiro livro publicado no Brasil sobre micotoxinas, que é de uma pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina, que é a doutora Vildes. Em 2001, a gente teve uma publicação dela, um livro já sobre isso. E naquele momento ela conseguiu determinar o método de análise de micotoxinas em alimentos. Então imagina que nós estamos falando de uma ciência mega ultra nova, que o primeiro livro brasileiro datado aí de 2001, nós estamos em 2021, são 20 anos. 20 anos para a ciência da saúde é nada. E parece muito óbvio, porque qualquer coisa que a gente deixa de lado assim por um tempo, qualquer alimento que a gente deixa de lado por um tempinho que seja, ainda mais num ambiente úmido, né? O Brasil tem regiões extremamente úmidas, né? E você sabe que a armazenagem nas fazendas e tal não são tão bem equipadas assim como poderia ser e tal. Então, qualquer coisa mofa, estraga, fica embolorada e tal, com muita facilidade, né? Então, você imaginar que toneladas de grãos e desses ingredientes aí são guardadas assim de qualquer jeito, entre aspas, não, mas com... Eu até entendo, assim, Duda, dar errado é muito grande, né? Fica meio óbvio quando você fala das microtoxinas, e parece assim, óbvio. Só que a gente tem a ilusão de achar que torrou, tá tranquilo, né? Essa coisa de ser termorresistente é muito problemática também, né? Então, e assim, já é de conhecimento da Anvisa, que é o órgão regulador brasileiro, já é de conhecimento da Anvisa que existem as micotoxinas. Então já é de conhecimento que elas fazem mal. Os órgãos reguladores já entendem isso, ao ponto de ter uma legislação brasileira que determina um limite máximo de micotoxinas em alimentos. Só que a gente tem que entender que essas legislações, elas não podem desabastecer o mercado brasileiro. Claro. Não adianta você impor uma regra tão alta... inexequível, ninguém vai conseguir, né? Os métodos que precisam ser melhorados ao longo tempo, tipo, não tem como pegar agora todo o dinheiro do país e botar para corrigir os silos de armazenamentos de grãos. Não tem como pegar agora todo o dinheiro público brasileiro e colocar para corrigir os depósitos ou os armazéns de todas as padarias do país. Então, assim, a gente tem que ir aos poucos evoluindo. Em 2011, a RDC número 7, que é uma resolução de diretoria colegiada, trouxe um limite máximo tolerado de micotoxinas em alimentos e, de forma gradativa, aumenta o rigor do teor de micotoxinas para até 2016 nós temos limites mais rígidos. Mas isso é ótimo, né? Isso é ótimo. Já sabe que tem um problema, já tem uma legislação, ou seja, toda a cadeia produtiva... É o começo de um processo que pode... É o começo. Bom, só que aí, quando a gente fala em saúde e em intestino, a dose de DOM que promove dano epitelial intestinal é uma dose de nanomol. Ou seja, e a dose tolerada causa um estrago muito grande, né? Isso, é tipo um pentelésimo, digamos assim. Nada, uma partícula já causa um problema. E a dose tolerada por quilo de alimento chega a ser de 1000 microgramas. Então, assim, doses que fazem mal são de nanomol e doses toleradas por quilograma de alimento, microgramas. Então, são milhares de vezes mais do que o ideal. Tolerado. E é difícil Você para pensar com a cabeça de um fiscal sanitário. Como é que você vai realmente
conseguir avaliar. Eu imagino que a logística disso deva ser muito É complexa. muito difícil. Só que assim, a gente tem opções de escolhas alimentares e nós temos uma defesa Então, chamada isso defesa que eu queria te imuninata. perguntar. Eu passei a evitar consumir amendoim, que é uma coisa que eu gosto muito. É barato, tem em todo lugar. Aí eu vi tantos artigos, tantas pessoas falando do perigo das micotoxinas no amendoim, que eu falei, quer saber, eu vou cortar o amendoim aqui do meu cardápio. Você acha que eu fui exagerado? Então, assim, Duda, sendo bem sincero, né? O amendoim é um alimento fantástico. Sim. Na sua composição nutricional, de teor de proteína, teor de gordura. É um alimento limpo, legal. O que é o grande problema que se conhece hoje? São as micotoxinas e no amendoim especificamente a aflatoxina. E essa aflatoxina é uma toxina de um fungo durante as etapas de armazenamento do amendoim, que normalmente vai ser um amendoim beneficiado que virará paçoca, que vai virar outros subprodutos. E aí, os dados que a gente tem, tanto do Inmetro, como uma época do ano, o Fantástico coloca aquelas pesquisas para avaliar teores de acordo com lei, aprovado, não aprovado. O que a gente tem de maior vulnerabilidade são nas paçocas de amendoim. Então, esse parece ser o maior problema. Mas já existe um selo da Abicab, que é um selo que garante que aquele amendoim utilizado nos subprodutos tem uma certa qualidade e que tem os limites tolerados das micotoxinas conforme as legislações. Então, assim, hoje já existe um grande olhar sobre o amendoim. O que ainda não tem esse olhar tão enfático é o café, que o selo Abicab também se aplica a café, mas as farinhas, aos farináceos, isso tem menos. O café também chega a ter esse mesmo problema. Eu nunca tinha ouvido falar do café. É porque o café tem uma etapa, né? Que ele tem que retirar, tem que secar, né? Até na novela tinha aquelas esteiras de secagem de café e tal. E todas essas etapas podem dar vulnerabilidade. Tanto é que um dos prêmios que o café ganha é do teor de umidade. E que quanto menor é o teor de umidade, maior o flavor e tal, porque justamente ele fica menos vulnerável a sujidades, toxinas e tal. Mas mesmo assim, ainda há um limite de tolerabilidade de sujidades, tanto no café, quanto nas farinhas, quanto no amendoim. Aí é uma outra legislação, RDC número 14, de 28 de março de 2014. Essa dá o limite de sujidades, né? De compostos que podem estar presentes ali como macromoléculas ou moléculas macroscópicas. A gente pode falar de pelo de rato, fragmento de inseto, sujidades, digamos assim, terra, areia. Nossa, eu achava que o café, como ele passa por uma torragem bem mais forte, eu imaginava o café muito mais blindado, assim. Mas assim, Duda, é verdade. O negócio é que micotoxinas são termorresistentes e elas podem sobreviver. Existem estudos in vitro para avaliar a tolerabilidade térmica das micotoxinas e às vezes 500 graus ainda não inativa. E se a gente imaginar um café a 500 graus, ele ficaria extremamente torrado e tal. Normalmente é uma estação de torragem a uma temperatura controlada, não tão alta, justamente para não gerar compostos tão desagradáveis. E aí tem uma torra um pouco mais contínua e não uma temperatura tão alta.